Olá, estudantes! Esse é o Física Dedicada, se dedicando ao seu aprendizado. Olha, e hoje eu vou trazer um tema diferente. Sabemos que no estudo de física, vez ou outra, necessitamos de algumas ferramentas matemáticas. No entanto, muitos alunos, infelizmente, têm dificuldade no uso dessas ferramentas. Então, vez ou outra, eu vou estar trazendo aqui no canal alguns vídeos curtos para relembrar algumas coisinhas básicas dessa disciplina. E hoje vamos relembrar um pouco sobre potenciação. Então vamos lá! Então vamos à nossa rápida revisão de potenciação. As potências são produtos de fatores iguais. Mas o que isso significa? Significa que é a multiplicação de um número por ele mesmo, uma ou mais vezes. As potências aparecem muito na geometria. Esse quadrado, por exemplo, tem 4 centímetros de lado. Logo, sua área é expressa por 4 centímetros vezes 4 centímetros, que é igual a 4 centímetros elevado ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado. Ou seja, essa área corresponde a 16 centímetros quadrados. Já esse cubo apresenta uma aresta de 4 centímetros. Para calcularmos o seu volume, basta multiplicar a largura, comprimento e altura. Ou seja, esse volume vai ficar igual a 4 centímetros vezes 4 centímetros vezes 4 centímetros, que vai ser igual a 4 centímetros elevado à terceira, ou 4 centímetros elevado ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Centímetros vezes centímetros, centímetro ao quadrado, vezes centímetro, centímetro ao cubo. Ou seja, o volume desse cubo corresponde a 64 centímetros cúbicos. A potência também aparece em vários outros problemas da matemática. Mas para compreendê-la melhor, vamos começar com o seguinte exemplo. Vamos tomar aqui 3 elevado a 5, que pode ser lido da seguinte forma: 3 elevado à quinta potência. Vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, esse número que está embaixo, eu repeti ele 5 vezes, que é a quantidade do número que está em cima. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá 243. Ou seja, 3 elevado à quinta potência corresponde a 243. Se tivéssemos, por exemplo, menos 4 elevado ao cubo, teríamos, então, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64. Agora vem a dúvida, vai ficar positivo ou negativo? Nesse caso, é só fazer o jogo de sinais. Menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos. Então, ficou menos 64. Uma dica rápida para você não errar o sinal quando se tem uma potência de um número negativo, basta olhar o expoente. Quando este for ímpar, o expoente será negativo. Quando este for par, o resultado será positivo. Quando este for ímpar, o resultado será negativo. Assim fica mais fácil, não é? E se tivéssemos 1 meio elevado à quarta potência? Como ficaria? O mesmo processo. Eu vou pegar 1 meio e vou multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Assim teríamos 1 meio elevado à quarta potência igual a 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Multiplicando a parte de cima, teríamos 1, e a parte de baixo temos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ou seja, 1 meio elevado à quarta potência corresponde a 1 sobre 16 avos. O que eu estou querendo mostrar para você aqui é que uma potência é sempre escrita com um número embaixo e outro em cima. Esse número de baixo aqui chamamos de base e o de cima chamamos de expoente. A base é o número que vai se repetir na multiplicação e o expoente é o número de vezes que essa base vai se repetir. Está claro isso? Agora, se o expoente do número for zero, qual será o resultado? E se ele for negativo? Como ficaria? Acompanhe esse raciocínio. Vamos tomar 5 ao cubo, 5 elevado à terceira potência, que é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, como o expoente é 3, eu vou ter que multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes. Neste momento, quero que fique bem claro que esse 3 aí representa a quantidade de 5. Não pode esquecer desse detalhe. Se eu quiser tirar um 5 aí, basta fazer 3 menos 1. Se eu quiser tirar 2 5, basta fazer 3 menos 2 e assim sucessivamente. Já para eu eliminar o 5 do outro lado, basta eu ir dividindo por 5. Se eu dividir uma vez por 5, eu vou retirar um 5, porque 5 dividido por 5 dá 1, então some um 5 desse aí.
Se eu quiser dividir por 5 novamente, vai sumir outro 5, e assim por diante. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para que você possa compreender o raciocínio a seguir. Então, neste momento, vamos tirar um 5 de cada lado. Então, vai ficar 5 elevado a 3 menos 1 igual a 5 vezes 5 vezes 5 dividido por 5. Então, 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5. Então, agora vamos tirar mais 1. Vai ficar 5 ao quadrado menos 1 é igual a 5 vezes 5 dividido por 5, que vai ser igual a 5 elevado a 1 igual a 5. Está claro até aí? Então, aqui já posso falar uma propriedade da potência. Qualquer número elevado a 1 vai ser sempre igual a ele mesmo. Repetindo, qualquer número dentro do conjunto dos números reais elevado a 1 vai ser sempre igual a ele mesmo. Então, agora vamos tirar mais um 5 para ver o que acontece? Então, ficou, vou tirar o 5 de um lado e o 5 do outro. Vai ficar 5 elevado a 1 menos 1 igual a 5 dividido por 5. Pronto. Tiramos o 5 de um lado e o 5 do outro. Ficou 5 elevado a 0. 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. 5 elevado a 0 é igual a 1. Se fosse com qualquer outro número, chegaremos também ao mesmo resultado. Então, podemos concluir que qualquer número elevado a 0 é sempre igual a 1. Então, duas coisinhas básicas aqui que não podemos esquecer jamais. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, e todo número elevado a 0 dentro do conjunto dos números reais vai ser sempre igual a 1. E se seguíssemos tirando mais um 5 de cada lado? Então, vou tirar mais 1. Como ficaria? Ficaria assim, 0 menos 1, eu tenho 0. Então, vou tirar 1, e do outro lado eu vou dividir por 5. Ficou 5 elevado a menos 1 dividido por 5. Ou seja, 5 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1/5. Então, eu vou tirar mais 1 para que o raciocínio fique mais claro. Então, tirando mais 1, vamos ter o resultado anterior, que é 5 elevado a menos 1, menos 1, que vai ser igual a 5, que vai ser igual a 1/5 dividido por 5. Utilizando as regras de frações, sabemos que na divisão de fração, multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Logo, temos 5 elevado a menos 2 igual a 1/5 vezes 1/5. E sabemos que na multiplicação de frações, multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Logo, temos 1 vezes 1 é 1 e 5 vezes 5 sabemos que é 5 ao quadrado. Só mais uma vez para ficar bem claro. Vamos tirar mais um 5. Vai ficar 5 elevado a menos 2 menos 1 vai ser igual a 1 sobre 5 ao quadrado dividido por 5. Continuando na regra de divisão de frações, temos que 5 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 5 ao quadrado vezes 1 sobre 5. Então, vamos ter 1 vezes 1 é 1 e 5 ao quadrado vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao cubo, porque eu vou ter aqui o 5 se repetindo 3 vezes. Então, vai ficar 5 ao cubo. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Observe que quando eu tinha 5 elevado a menos 1, o resultado deu 1/5. Toda vez que o expoente não aparece na potência, significa que esse expoente vale 1. Então, é a mesma coisa que 1/5 elevado a 1. Quando a potência era 5 elevado a menos 2, ficou igual a 1 sobre 5 elevado ao quadrado. E quando a potência foi 5 elevado a menos 3, ficou 1 sobre 5 elevado à terceira. O que vocês podem perceber nessa sequência aí? Que o expoente que estava negativo ficou embaixo da fração positivo, assim como a base também que ficou embaixo. Ou seja, eu estou invertendo esse número. Então, você pode utilizar esse raciocínio para resolver todas as potências com expoente negativo. Você entendeu? Como assim, Fábio? É simples. Ou seja, se eu tenho 5 elevado a menos 2, qual é o inverso de 5? É 1/5. É 1/5, então é só inverter e o expoente ficará positivo. 5 elevado a menos 3. Qual é o inverso de 5? 1/5. Não era menos 3? Ficou 3 positivo. Então, aqui a regra é a seguinte. Para resolver uma potência de expoente negativo, basta inverter essa potência e o expoente ficará positivo. Vamos fazer um exemplo aqui com uma fração. Se eu tenho 5 meios, que é 5 sobre 2 elevado a menos 2, antes de resolver, o que eu preciso fazer? De acordo com o raciocínio anterior, basta inverter esse número, basta inverter essa potência. Ou seja, 5 sobre 2, qual é o inverso dele? 2 sobre 5. Quando eu faço essa inversão, o expoente ficou positivo. Ficou mais claro agora? Então, 5 sobre 2 elevado a menos 2 é igual a 2 sobre 5 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5, que vai ser igual a 4 sobre 25. Mas aí você pode falar, professor, no exemplo anterior não tinha uma fração. Como foi que o 5 se inverteu? Na verdade, eu tenho uma fração sim. Quando esse número não aparece, toda vez que eu tenho um número inteiro e que eu não vejo
a parte do denominador da fração, significa que esse denominador vale 1. Então, no exemplo anterior, se eu tenho aí, por exemplo, 5 elevado a menos 2, é a mesma coisa que 5 sobre 1 elevado a menos 2. Então, invertemos essa fração de qualquer forma. Tá claro isso? Gente, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pode pedir uma melhor explicação. Então, em resumo, para todo número real diferente de zero e outro número inteiro n, vale a seguinte relação. X elevado a menos n é igual a 1 sobre x elevado a n. Agora, para continuarmos lembrando sobre potência e realmente ficarmos afiados nesse assunto, vamos rever suas propriedades. Acompanhe esse seguinte exemplo. 2 ao quadrado é igual a 4. 2 elevado à quarta é igual a 16. Então, eu posso afirmar que 4 vezes 16 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 à quarta. Mas 4 vezes 16 é igual a 64. Mas sabemos também que 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. Ou seja, preste atenção no início desse raciocínio. Eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 à quarta. E no final eu tenho 2 à sexta. Ou seja, 2 à sexta não é a mesma coisa que 2 mais 4? Ou seja, 2 ao quadrado vezes 2 à quarta não é a mesma coisa que 2 elevado à sexta? É essa a conclusão que chegamos no raciocínio. Ou seja, conservamos a base e somamos o expoente. Será que isso vale para tudo? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos tomar aqui 3 elevado à quarta vezes 3 elevado ao cubo. Quem é 3 elevado à quarta? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vezes quem? 3 ao cubo, que é quem? 3 vezes 3 vezes 3. Quantos 3 eu tenho aqui? 7, né? Que é a mesma coisa que 3 elevado à sétima, não é isso? Que esse 7 é a mesma coisa que 4 mais 3. Ou seja, utilizando o raciocínio anterior de conservar a base e somar o expoente, eu chegaria também a um resultado plausível. Com isso, podemos concluir que, num produto de potências de mesma base, conserva-se a base e adicionam-se os expoentes. Agora vamos analisar a seguinte situação. Sabemos que 4 ao cubo corresponde a 64 e que 4 ao quadrado corresponde a 16. Mas também sabemos que 64 dividido por 16 corresponde a 4. Então, podemos afirmar que 4 elevado ao cubo dividido por 4 ao quadrado é igual a 4. E sabemos que quando o expoente não aparece, corresponde a 1. Olha, a base é a mesma e o expoente é 1, que é a mesma coisa que 3 menos 2. Será que isso funciona para outros números? Vamos aqui pegar como exemplo 3 à quarta dividido por 3 ao cubo. Como ficaria? 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dividido por 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. Para dividir isso aí, bastamos eliminar um 3 de cima com um 3 de baixo. Ou seja, sobrou quantos? Sobrou apenas um 3, que é 3 elevado a 1. Se tivéssemos conservado a base 3 e subtraído 4 menos 3, daria 1, que é o mesmo resultado. Com isso, podemos concluir que, na divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtraem-se os expoentes. Agora vamos relembrar mais duas propriedades muito importantes na potência. Vamos tomar aqui, por exemplo, 3 à quarta elevado à terceira. 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, esse valor aqui, repetido por ele mesmo, 3 vezes. Vai ficar dessa forma. Quantos 3 eu tenho aqui? Eu tenho 12 3. Ou seja, isso aqui tudo é igual a 3 elevado a 12, que é a mesma coisa que 4 vezes 3, que são os expoentes iniciais. Então, seguindo esse raciocínio, se eu tenho x elevado a menos 3 elevado a 5, eu posso falar que é a mesma coisa que x elevado a menos 3 vezes 5, que daria x elevado a menos 15. Isso significa que uma potência elevada a um expoente é igual à base elevada ao produto dos expoentes. Em outras palavras, é só conservar essa base e multiplicar os expoentes. E para finalizarmos, vamos ver a potência de um produto ou de uma divisão. Quando for uma divisão, por exemplo, 2 quintos elevado à quarta, basta você pegar o 2 elevado à quarta e o 5 também, que vai ficar da seguinte forma. 2 quintos elevado à quarta é a mesma coisa que 2 elevado à quarta dividido por 5 elevado à quarta. Se fosse uma multiplicação, eu faria do mesmo jeito. Por exemplo, 2x elevado à terceira é a mesma coisa que 2 elevado à terceira vezes x elevado à terceira. Ou seja, eu vou elevar cada número a esse expoente. Então, em resumo, o expoente de um produto ou de uma divisão pode ser elevado a cada elemento do produto ou da divisão. Eu vou pegar cada elemento dessa base e vou elevar a esse expoente individualmente. Então, vamos ficando por aqui. É isso aí. Eu espero que vocês tenham relembrado e tenham gostado dessa aula também, né? Então, não esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E até a próxima!